Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que tá aí abaixo, escrito inscreva-se, e peço que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E se ele não te notificar, me siga nas minhas redes sociais, que são essas aqui que aparecem na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Se você quiser apoiar o canal, os detalhes vão estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados esses recados, vamos pro caso. Hwang Yong nasceu no dia 18 de novembro de 1974 em Henan, na China. Desde muito jovem, ele exibia alguns sinais de alerta. Parecia que seu copo de sanidade precisava apenas de uma gota para transbordar e ele se transformar em um verdadeiro monstro. Na adolescência, ele conheceu o mundo dos serial killers e ficou completamente fascinado por esses monstros vestidos de humanos, que em sua mente eram como deuses, escolhendo quem vive e quem morre. Inclusive, na escola, seus trabalhos eram focados nesse tipo de criminoso, e ele não escondia de ninguém e dizia a todos que seu sonho era se tornar um deles. Segundo alguns relatos, ele passava a maior parte de seus dias em casa assistindo filmes violentos, porque ele estava tentando aprender a tirar a vida de outras pessoas. Como vimos, tudo que o Hwang precisava era apenas de uma chance para colocar em prática o seu lado mal. E essa oportunidade surgiu no ano de 2001. Aos 27 anos, Hwang prestava serviços para uma fábrica e morava sozinho em uma pequena casa nos arredores da aldeia de Da Huangzuang. Apesar de ser apenas uma vila que pertence à cidade Kangzhou, na província de Hebei, o lugar é bem desenvolvido e bastante povoado, cheio de casas de shows, com vários cybercafés e fliperamas. Ao mesmo tempo que se desenvolveu muito economicamente, a aldeia passou a ser o lar de várias pessoas sem teto. A aldeia era cheia de crianças e adolescentes em situação de rua. E graças a isso, essa facilidade em encontrar vítimas, o Hwang, naquela época, começou a caçar. Vários adolescentes começaram a desaparecer em um ritmo alarmante, e os policiais fizeram de tudo para encobrir qualquer boato de que havia um criminoso em série à solta. Principalmente porque os adolescentes que sumiam ou moravam na rua ou eram pobres, então isso não interessava para a polícia. Hwang geralmente abordava os jovens quando eles estavam jogando em um cybercafé, e ele os atraía até a casa dele com a oferta de um bom emprego bem pago ou talvez, quem sabe, um bom jantar. Uma vez lá, ele ou os dominava fisicamente ou dava alguma bebida batizada para eles beberem. E em seguida, ele os levava para um galpão atrás de sua casa, onde havia instalado um terrível instrumento de tortura. Hwang chamava seu dispositivo de cavalo de madeira, que nada mais era que uma mesa usada para a fabricação de macarrão, que era adaptada com alguns suportes para prender as vítimas. Com o passar dos meses, os desaparecimentos dos adolescentes ficou cada vez mais evidente, porém a polícia só começou a trabalhar quando partes de corpos foram deixadas na frente de um cybercafé que o Hwang utilizava para escolher suas vítimas. Algumas pessoas falam que esse ato de deixar as partes do corpo na frente de um cybercafé foi uma tentativa do Hwang de chamar a atenção da polícia, para que ele pudesse ser pego, mas isso é uma hipótese que foi levantada depois. Os pais de alguns dos adolescentes que estavam desaparecidos tiveram que levar suas queixas para a capital, porque a polícia local estava fazendo corpo mole e não queria investigar. Então, uma equipe vinda de Pequim fez um levantamento de informação sobre o que estava acontecendo ali na região, porém eles não conseguiram encontrar nada. Até que eles receberam um relatório muito estranho vindo de um hospital local. Um jovem chamado Zhang Lei, de 16 anos, tinha uma história muito macabra para contar para os policiais. O Zhang era um velho conhecido da polícia e já havia sido detido algumas vezes por roubo.
No entanto, após ouvirem o relato do jovem sobre o que teria acontecido com ele ao longo de 4 dias e após conversarem com o médico responsável por atendê-lo e ele ter relatado as lesões que o garoto sofreu no estômago, aquela descrença policial se transformou em um verdadeiro terror. O adolescente disse que o Hwang teria abordado ele e o chamado para jogar um jogo que ele havia desenvolvido, chamado Deus nos livre do cavalo de madeira. O Zhang ficou muito interessado por esse jogo e acompanhou o Hwang até a casa dele, e chegando lá, ele foi convencido de que para jogar o jogo ele tinha que se amarrar em uma mesa e contar até 1000. Segundo o Zhang, ele teria sido asfixiado até desmaiar e acordou 3 vezes enquanto era abusado, mas ele não conseguia se defender porque ele estava muito sonolento. Quando voltou a si pela última vez, ele notou qual seria seu destino, então ele resolveu conversar com o Hwang na tentativa de convencê-lo a desistir do que ele havia planejado. Parece que o Zhang conseguiu amolecer o coração do Hwang, mas ele não iria soltá-lo facilmente. Os abusos se estenderam por 4 dias, até que o jovem finalmente conseguiu chamar a atenção de Hwang. O Zhang constantemente dissuadia o homem, e parece que em certo momento ele conseguiu manter o Hwang sob controle. O homem começou a abrir o coração para o jovem, dizendo que ele teria que tirar a vida dele, mas pela primeira vez ele estava triste em fazer isso, e ele também não tinha coragem. Zhang então percebeu o momento de vulnerabilidade do Hwang e pediu para que o homem o soltasse, e prometeu que cuidaria dele. Visivelmente abalado, o Hwang saiu deixando o Zhang sozinho e o jovem correu para salvar sua vida. Quando os policiais chegaram na casa de Hwang Yong, eles encontraram provas contundentes de que estavam no covil de um assassino. Eles não encontraram apenas a coleção de troféus do Hwang, como roupas e pertences pessoais de suas vítimas, mas também encontraram as próprias vítimas no local. O cheiro era insuportável e nem mesmo o policial mais experiente conseguiria olhar para aquilo sem passar mal. O cavalo de madeira estava coberto por sangue e fezes. Naquele local terrível, cerca de 17 adolescentes tinham encontrado seu fim, mas esse número poderia ser muito maior. Quando foi preso em 12 de novembro de 2003, Hwang não demonstrou nenhum arrependimento pelo que havia feito. Durante seu julgamento, ele falou que estava feliz por ter realizado seu sonho, que era de se tornar um serial killer, um sonho de infância, segundo ele. As famílias das vítimas protestaram contra a polícia, porque, segundo eles, se eles tivessem investigado seriamente desde o começo, provavelmente o número de vítimas teria sido muito menor. Devido a isso, muitos policiais foram demitidos e a corregedoria começou uma investigação interna para punir os policiais preguiçosos. 5 policiais do condado, incluindo o chefe do departamento de polícia, foram exonerados de seus cargos. Hwang Yong foi sentenciado à pena de morte e no dia 26 de dezembro de 2003 ele foi executado com um tiro na cabeça. Não muito depois disso, outros corpos foram encontrados pela polícia, subindo o número de vítimas para 20. Mas até hoje ninguém sabe a real extensão dos crimes dele, pois naquela época muitos jovens estavam desaparecendo. E no caso, quando eu digo muitos, foram cerca de 1000 adolescentes que desapareceram. Então, você imagina aí a incompetência da polícia, né? Porque esse tanto de desaparecimento e eles não queriam investigar por preguiça ou por simplesmente não ser da conta deles. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, manda para todos os seus amigos, me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!